Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. A Lucomax, a maior fábrica de ACM da América Latina. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. A Sensi, defesa perimetral. Sua primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro, e também nos nossos canais digitais, YouTube como Canal ABC Oficial, nosso site como canalabc.com, e agora o Canal ABC está disponível em todas as lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Digita lá, Canal ABC, o canal que conecta você, praticidade e facilidade na palma da sua mão. E como todos vocês aí que me assistem e me acompanhem sabem, eu gosto de trazer figuras muito relevantes e importantes aqui pro programa do Gusta. Já veio o Geraldo Rufino, já veio o secretário de Segurança, diversas figuras relevantes e competentes aqui para gerar um conteúdo legal para você aí, meu telespectador, minha telespectadora. E hoje aqui no programa do Gusta, junto com o Canal ABC, nós estamos recebendo uma figura ilustre. Estamos aqui no gabinete hoje do prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira. E aí, Gilvan, tudo bem? Valeu, é um prazer estar aqui, receber vocês aqui para falar um pouco sobre a cidade de Santo André, os avanços, também um novo programa e uma nova liderança surgiram na cidade. É um prazer receber em nosso gabinete aqui. Obrigado, Gilvan. Queria agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar aqui novamente no programa do Gusta. E, Gilvan, obrigado por você ter aberto essas portas, ter feito essa recepção maravilhosa. Queria agradecer a sua equipe, você, são pessoas ímpares para a comunicação. Gilvan, para a gente começar da melhor forma o nosso programa de hoje, queria saber de você um pouquinho, quem é Gilvan antes da política? Como é que começou essa sua vontade de entrar no meio político? E Gilvan, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Ajudando meu pai ainda aos 12 anos, ali comprando hortifruti. Então a gente acordava às 3 da manhã já, muito cedo. Fui gerente cedo também, aí aos 16 anos coordenava a equipe com 45 pessoas. Comecei a empreender aos 18, casei aos 18. O Enzo já vai fazer 15 anos aí em setembro. Então a vida começou muito cedo. E aí na política também, né? Comecei ali com um grupo de comerciantes da Vila Assunção, buscando melhorias para o bairro. E aí depois fui aí coordenar a campanha do Paulo Serra em 2015 para 2016. Vim para a administração e aí começou essa trajetória na administração. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, superintendente de Semasa, secretário de Planejamento, secretário de Saúde, sempre resolvendo os problemas da cidade, trabalhando bastante, fazendo a cidade avançar, e foi cada vez mais ocupando novos cargos aí. E Gilvan, você tem uma bagagem muito relevante e grandiosa antes de chegar ao comando da Prefeitura de Santo André. Quais são os principais desafios enfrentados hoje por você na administração da cidade? Porque eu imagino que infraestrutura, captação de novos negócios. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Evandro Banzato, atual secretário de Desenvolvimento da cidade de Santo André. A gente tem diversos negócios chegando na cidade. Na época, quando eu entrevistei, estava chegando a Estupendo, uma sorveteria que está aqui mais localizada no bairro Jardim, Santo André. Qual que é o principal desafio enfrentado por você hoje na administração da cidade? Um grande desafio de todos os municípios hoje a cidade está crescendo, né? E é bom quando a cidade cresce, mas ela traz desafios. Então, desafio de infraestrutura, de segurança, de mobilidade. Então, cada vez mais os orçamentos municipais apertados e uma crescente, um aumento crescente das demandas do município, pressionando o sistema de saúde, o sistema de mobilidade, que isso requer investimentos da prefeitura. Então, esse é o desafio, da gente conseguir trazer investimentos, atrair novos negócios, a cidade fazer o crescimento e, ao mesmo tempo, a gente conseguir manter um bom nível de serviço. Então, sempre com muita austeridade fiscal, com responsabilidade e planejamento para a gente fazer a cidade avançar cada vez mais. Gilvan, qual foi uma das principais decisões que você tomou, estando no cargo de prefeito de Santo André, para a melhora da cidade em geral? Porque a gente vê as outras gestões
tendo, enfim, algumas decisões, e toda gestão tem uma decisão muito decisiva para a cidade. Enfim, qual que foi a sua, na sua visão? A gente apostar muito na inovação e na tecnologia como eficiência de serviço público. Então a gente melhora a eficiência e reduz a máquina, né? E cortar cargos. Então a gente cortou na carne, reduzimos 3 secretarias, né? Com isso, uma economia aí, a gente falou em 5, mas já está chegando a 7 milhões com redução de cargos. Isso permitiu fazer um novo equipamento de saúde, que é o Super. Então, essas decisões são importantes, de melhorar a eficiência da máquina, reduzir ali muito para a gente investir nas pessoas. E com isso a gente, né, por exemplo, tomou a decisão do Centro Te Acolhe Mais, colocar lá mais 12 milhões de investimento. Então, antes era 150 crianças atendidas, agora são quase 500. Então, é uma decisão que a gente fez, reduzir mais, ter uma máquina mais enxuta e investir mais nas pessoas da cidade. E isso em vários setores, com a Agiliza Mais Saúde, abrindo as unidades de saúde aos sábados. Principalmente isso que a gente tem feito com o Luzitinha, que é aquele programa que a gente fez, tarifa zero, levando ônibus para aquelas pessoas que mais precisam, 30, 40 mil pessoas que não tinham acesso ao transporte de qualidade. Então é isso, enxugar a máquina, cortar na carne e investir nas pessoas. Essa é uma decisão de governo e que não é uma vez só, a gente faz todos os dias e todos os dias tem novos programas para melhorar a vida das pessoas. E falando em investimento, o Santo André recebeu o Prêmio de Excelência na Educação. É um grande investimento que a sua gestão propôs para a educação e conseguiu realmente fidelizar isso e aproximar cada vez o jovem da educação. O que você acha que falta, principalmente nas cidades, nas nossas vizinhas, para ter realmente essa excelência na educação que o Santo André está conseguindo ter? A gente ganhou um prêmio por gestão, né? Então, é monitoramento dessas crianças. Então, o que a gente tem feito? 3, 4 vezes por ano, a gente faz o monitoramento de avaliação em matemática, em português, e aí traça um plano de ação para melhorar o aprendizado. Então, a gente conseguiu monitorar, agir e colher o resultado. Então, essas crianças da rede monitoradas, a gente conseguiu melhorar o aprendizado. Por isso, esse prêmio, esse reconhecimento aí no estado de São Paulo, de umas cidades que mais cresceram em educação, porque a gente colocou investimento, colocou recurso, monitora e sabe como fazer e onde fazer, e fazer do jeito certo. Gilvan, eu acredito que comandar, como prefeito de uma cidade igual a de Santo André, é difícil, tem seus desafios. E de onde é que surgiu a sua vontade? Agora uma pergunta que nem está na pauta, inclusive, mas curiosamente me surgiu. Como é que surgiu essa sua vontade de ir e atuar no meio político? Eu já desde muito cedo, né, a gente tem essa vocação, né, de querer resolver, de querer fazer. Então comecei ali no Núcleo de Jovens Empreendedores da CISA, contribuindo com outros empreendedores. E antes a gente via uma máquina pesada que não funcionava. E a gente que tem essa veia empreendedora, que gosta de realizar, gosta de fazer, gosta de resolver problemas e principalmente ajudar as pessoas, então, isso vem de muito cedo. E aí, quando entrei na vida pública, a gente vai ocupando os espaços, vai melhorando, até hoje que ser prefeito, um grande sonho e muito realizado por estar aqui na administração e conseguir fazer tantas políticas públicas que na ponta melhora a vida das pessoas. Então, é algo que vem de vocação já. Para essa juventude que vem aí galgando novos passos, construindo suas histórias e seus futuros. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Estou indo para uma área diferente, que é a área da comunicação. Estou tendo a oportunidade de ter um programa na TV, é uma televisão regional, ajudando a comunicação, principalmente de Santo André, que é um canal regional que está aqui na região de Santo André. Para o jovem que quer ir para a política, que dica você dá para ele? É acreditar. Né, acreditar, não desistir dos sonhos. Muitas pessoas vão chegar, falar que é impossível, que isso não é para você, que é difícil, que tem que ser família de políticos. Eu venho de família simples, de família humilde, com muito trabalho, com muito empenho. E o jovem tem essa força e essa resiliência e também esse um pouco de inconformismo, de acreditar que as coisas precisam mudar, que precisa melhorar, que tem pressa de melhorar, né, que quer fazer as coisas mais rápido, mais ágeis.
Então, a juventude é super essencial para dar esse novo pulso e essa nova força para a transformação na política, a transformação das cidades. Então, o que eu poderia dizer para o jovem é: acredite nos seus sonhos, corra atrás, não deixe que ninguém diga que você não é capaz pela idade, pelo CEP onde mora, por qualquer motivo que seja. É só acreditar, correr atrás, que pode não ser hoje, amanhã, mas uma hora vai chegar a sua hora de fazer e fazer do jeito certo. Gilvan, primeira coisa quando eu entrei aqui no seu gabinete que eu me deparei foi esse martelinho aqui da B3. Antes da gente ir para esse assunto, que é a Bolsa de Valores, para quem está nos assistindo que não sabe, a Bolsa de Valores oficial aqui do Brasil. O que é, queria que você explicasse um pouquinho para o público de casa, o que é a B3 e o que o Gilvan Ferreira, prefeito de Santo André, foi fazer na B3 e o que você conquistou na sua gestão junto da Bolsa de Valores, que tem um conteúdo fascinante no seu Instagram, que você falou da B3, falou do que você conquistou, projetos futuros que vem por aí, mas para quem não te segue, não te acompanha, eu vou deixar também o Instagram na tela para o pessoal de casa. Sigam o Gilvan Ferreira aí nas redes sociais, que é conteúdo diário, ele tem uma equipe maravilhosa de marketing junto dele, que proporciona os melhores conteúdos para todos os cidadãos andreenses aí que estão nos acompanhando. Queria que você falasse um pouquinho disso. Hoje a gente tem aqui, né, até aqui uma réplica aí do martelo. A gente tem hoje um custo com manutenção de ponto de ônibus, novos pontos de ônibus, do mobiliário urbano no geral. Então, o que a gente queria? Modernizar esse mobiliário. E aí, a ideia é, leva a B3 para trazer investimento privado. Então, ao invés da prefeitura ter um aporte, um custo, a empresa faz esse aporte. Então, entre a manutenção dos pontos, a instalação de novos pontos, relógios, novas tecnologias, câmeras, telas de LED, são 280 milhões em 35 anos, só que esse grande investimento é no início, a maior parte, além de 18 milhões de aporte para a prefeitura, né, para a gente investir em câmeras na cidade de Santo André. Então, um grande investimento. E o que muda? A prefeitura não tem nenhuma contraprestação, não paga nada por isso, pelo contrário, vai ter essa melhoria do mobiliário urbano e a empresa ela vai poder explorar a publicidade. Então, num ponto de ônibus, tem lá a tela de LED, ela vai poder passar uma propaganda que aí sim ela faz a venda aí desse espaço publicitário. E 15% desse espaço ainda a prefeitura vai fazer campanhas de vacinação, campanhas de trânsito, ainda é dedicado à prefeitura. Então, é um grande ganho para a cidade, porque a gente atualiza o mobiliário urbano num espaço curto de tempo, a gente garante a manutenção por 35 anos, que a prefeitura hoje paga para fazer, não tem custo nenhum, e além disso, a gente recebeu um aporte para instalar novas câmeras para a cidade. Então, é um programa completo, onde a gente melhora a infraestrutura urbana, recebe recursos na conta da prefeitura e ainda tira uma despesa. E a prefeitura tem que focar naquilo que é essencial, que é na saúde, na educação, e não cuidando de ponto de ônibus, que agora a gente passa aí para a iniciativa privada, que não muda nada para o município. Pelo contrário, ele tem um ponto de ônibus novo, tem lá os relógios digitais, tem todo esse mobiliário conectado e a única coisa que vai ter é que vai passar uma propaganda ali naquele ponto de ônibus. Gilvan, juntando todas essas obras, qual você considera mais importante, tanto para o munícipe quanto para os próximos andreenses no futuro, que a sua gestão vai proporcionar? A gente tem obras importantes de infraestrutura, né, que é o corredor da Avenida Santos Dumont, ligando ali a Giovanni Battista Pirelli, o novo corredor de ônibus, mas a gente tem UBS, tem várias obras, mas tem uma muito importante que vai mudar também a concepção da cidade, que é o Nexus, aqui na Avenida José Amazonas, que é o novo centro de operações inteligente da cidade. Então lá a gente vai ter o centro de operações integradas, mas de forma inteligente, conectada, com dados, com inteligência artificial, onde a gente vai melhorar cada vez mais a efetividade da segurança pública. Então imagina, no meio aqui da José Amazonas, um grande prédio de vidro com muitas câmeras de monitoramento, onde a gente vai conseguir monitorar toda a cidade de Santo André. Então essa é um grande legado que a gente deixa para a cidade, que é esse prédio novo aí do Nexus, que é o nosso centro de operações. Gilvan, como é que a gente equilibra o crescimento da cidade junto com o poder aquisitivo das pessoas? Porque muitas vezes as pessoas falam, isso daí vai ser mais caro
o munícipe, para o andreense, a gente vai acabar gastando mais dinheiro, pagando mais imposto, e pelo contrário, né? É uma ajuda que a sua gestão está proporcionando para quem mora na cidade. Quando a gente melhora a atividade econômica, a gente aumenta a renda per capita. Isso é importante, trazer empresas de base tecnológica, trazer empresas de serviço. Cada vez que a gente traz mais oportunidades para a cidade e a gente aumenta a renda da cidade, isso é um ciclo que melhora. Então as pessoas empregadas vão consumir mais, com mais consumo. Isso aí tende a economia melhora, a cadeia produtiva, automaticamente a cidade arrecada sem aumento de carga tributária, pelo contrário, com atividade econômica rodando. Isso melhora o serviço público. A prefeitura tem mais recursos para cuidar das praças, dos parques, da educação, da saúde. Então, por isso que a gente foca muito no desenvolvimento econômico da cidade, que o desenvolvimento econômico traz desenvolvimento social. E a gente acredita muito nessa receita de melhorar a economia para melhorar o social e a gente ter uma cidade com melhor qualidade de vida. E, Gilva, eu sempre tenho a honra de entrevistar no meu programa figuras públicas relevantes na área da segurança pública. Já tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Secos, secretário de Segurança adjunto aqui da cidade de Santo André, Coronel Paganotto, alguns episódios atrás, delegada Liliane Doreto, que é da região de São Bernardo, aqui nossa vizinha. O público que me assiste, não só o que me assiste, mas que vê o dia a dia aí, tá achando muito perigoso. Não Santo André especificamente, mas toda a região. Quais políticas públicas você, na sua gestão, está ampliando para a área da segurança pública para acabar realmente, de fato, com todo esse roubo, essa insegurança que afeta todos nós? A gente vive numa região metropolitana, então cada vez mais fica difícil a gente conseguir cruzar esses dados, né? Então, por isso que é importante o consórcio intermunicipal com a ABC Mais Seguro e junto com a capital a gente conseguir fazer esse cerco das divisas, porque hoje muitas vezes uma moto entra ali na divisa da Zona Leste para Santo André, faz um roubo e vai embora. Então, com as tecnologias que a gente tem, a ampliação das câmeras de monitoramento, a tendência é diminuir esse tipo de crime. E já diminuiu 61% o número de furtos, 41% de roubo de veículos, por exemplo. Mas a gente sabe que hoje, com as redes sociais também, quando acontece um roubo e é divulgado, as pessoas se sentem inseguras. Então, apesar dos índices estarem em queda, tem aí também uma exposição grande hoje, porque todo lugar tem câmera, então isso acaba sendo divulgado. E aí cabe ao poder público isso, a gente está aumentando a cerca eletrônica, melhorando o monitoramento, investindo na guarda com capacitação, melhoria de salário, melhoria de viaturas e operações específicas. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo muitas operações ali na Chácara da Baronesa, na Lauro Gomes com Prestes Maia, que são locais que às vezes tem usuários de drogas que fazem pequenos delitos também ali para consumir droga. Então, roubo de fio, são esses roubos também que acaba trazendo essa sensação de insegurança. E aí, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a nossa GCM, a gente tem fechado o cerco fazendo operações hoje mesmo lá no centro ali também. A gente pegou, junto com a Polícia Civil e o DIS, um procurado pela Justiça no meio desses usuários, por homicídio, inclusive. Então, todos os dias a gente está indo para a rua, então todos os dias prende um, prende dois, prende três. Infelizmente, o nosso sistema é ruim, a legislação. Muitas vezes a gente prende o cidadão, no outro dia ele está solto. Já teve pessoas que a gente prendeu 6 vezes. Então, isso realmente precisa mudar. Algo que precisa mudar é a legislação penal no Brasil. Então, a gente prende e a justiça solta. E isso é o que acaba atrapalhando muito. A reincidência criminal no Brasil é muito grande. Isso afeta todos nós, como um todo, né, como uma população. E você já deu um spoiler há pouco, um pouco sobre mobilidade urbana, que é um problema que às vezes as pessoas enfrentam no dia a dia, trânsito, enfim. Voltando a esse assunto, quais são os principais projetos da sua gestão para a mobilidade urbana, envolvendo esse trânsito, esse bafafá, né, que é trânsito para ir, trânsito para voltar? Quais são as suas devidas providências, né, na sua gestão, que eu já estou vendo, como eu tirei carta, né? Tô tendo a oportunidade de dirigir aí por Santo André e tô vendo mudanças assim muito viáveis que você está nos proporcionando, mas queria que você deixasse para o público de casa. A gente tem alguns programas como Onda Verde, o Sinal Verde, né, a Direita Livre,
que agora a gente começou no Aramaçã e vai expandir para fazer a conversão livre. Tem obras de infraestrutura também que a gente está fazendo, a sincronização semafórica, então usando inteligência artificial nos semáforos, e a mobilidade urbana também investindo em um bom transporte público de qualidade, cada vez mais. Então a gente vai fazer uma nova licitação da Vila Luzita, novos corredores de ônibus como a Avenida Giovanni Batista e a Avenida Santos Dumont. Então tem muitas questões aí na mobilidade urbana e principalmente a abertura da Rua Santo André, a abertura da Rua Fichê. Então fazer os binários na cidade, só de vias aí a gente está abrindo mais 2 novas vias. Então essas obras são importantes aí para desafogar o viário da cidade. Que legal, que legal. Tem novidade na saúde, Gilvan? Porque no meu programa também a gente tem alguns feedbacks de quem nos assiste. A gente traz um leque muito, muito grande. Cantores, apresentadores, já vieram alguns influenciadores, pessoas relevantes na segurança pública, e a saúde também é um tópico que a gente está começando a investir um pouco mais em trazer figuras da área da saúde. O que Santo André proporciona para o munícipe em questão de saúde, em hospitais, em novas políticas públicas visando isso? A gente já tem o Poupa Tempo da Saúde, né, que são mais de 40 especialidades são atendidas lá no Shopping Atrium, e agora a Rede Super, que é para atender as crianças. Então tem o pronto atendimento infantil, que vai ficar aqui em frente à prefeitura, onde era o Opa Centro, e também os super especialidades, que é o atendimento lá na Faculdade de Medicina do ABC do lado, que vai atender as especialidades infantis das crianças. Então, muito importante, né, essa ampliação de atendimento infantil. O Hospital da Vila Luzita também, que vai abrir esse ano. Então, tem muita novidade, muitos serviços. E o Agiliza Mais Saúde, que hoje, Santo André, a gente tem muito bem controlada a fila de consultas, fila de exames, fila de cirurgias. Então, Santo André atende aí num padrão até melhor que muitos convênios. Então, hoje, realmente, a gente tem uma saúde que consegue atender as pessoas e uma saúde bem avaliada. Que legal. Meu programa está num formato diferente nesse mês de julho. A gente está fazendo Augusta Visita e, enfim, trazendo figuras relevantes. Eu tive a oportunidade de gravar com o Capitão Maxwell, da Defesa Civil, inclusive. Galera de casa que me acompanha, logo mais, episódio com o Capitão Maxwell, falando um pouquinho de Defesa Civil, toda esse leque envolvendo ele, a gente vai deixar disponível para você aí de casa que me acompanha. E queria saber de você, Gilvan, como é que é a situação e o comportamento de Santo André junto da Defesa Civil, dessa parceria junto com o governo do estado de São Paulo? Como é que vocês têm essa parceria, essa amizade de vocês? Sim, primeiro é muito importante que o Capitão Maxwell, ele hoje é da Defesa Civil do Estado, mas é morador de Santo André. Exatamente. Né? Então, afinal, ele é morador daqui. Então, sempre quando tem algum problema ou algo que pode impactar a cidade, ele já nos avisa. Então, temos um representante lá. A gente fala que a nossa comunicação é muito mais rápida e eficiente. Mas é uma parceria muito boa, né? O governador Tarcísio, toda a Defesa Civil do Estado, muito prestativa. A gente tem uma Defesa Civil também em Santo André que é referência. A gente está usando inteligência artificial como preditor de alagamentos. Então a gente consegue, agora com dados, ver antes o que vai acontecer e aí consegue se antecipar, mandar a equipe para o lugar, mandar alerta para aquela região. Então hoje a gente fala que a cidade é muito resiliente. Claro que com as fortes chuvas e cada vez mais fortes, a gente não tem certeza do que pode acontecer, mas a gente tem certeza que Santo André dá uma resposta muito rápida a qualquer advento. Então isso é importante numa cidade cada vez mais resiliente. E prefeito, algo que me chamou muito a atenção na sua fala há pouco, a gente falou um pouco da B3, sobre a Bolsa de Valores oficial aqui do Brasil. Você falou que vai arrecadar em cerca de 35 anos um investimento de 270 milhões. O que mais me impressiona na sua gestão é que você não pensa no seu próximo passo, né? Você não vai pensar na sua reeleição. Você pensa numa futura gestão, daqui 35 anos, você está pensando no futuro realmente, você está visando o bem da cidade de Santo André. Como é que você enxerga Santo André daqui 10, 15 anos numa possível futura gestão junto dos munícipes? A gente está preparando a cidade para quando chegar a 1 milhão de habitantes. Exatamente. Hoje a gente tem quase 800 mil habitantes.
Então, tudo que a gente vai fazer é uma construção da escola, uma construção de um UBS, do hospital, igual, por exemplo, a UBS que a gente fez na Vila Helena, captação de água da chuva, energia fotovoltaica. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente já pensa como que isso será daqui 20, 30 anos. Então, isso faz total diferença, porque a gente vê muitos projetos que às vezes um prefeito faz e ele não pensa além do seu tempo, que daqui a pouco, com 5, 6 anos, ele tem que ser refeito, repaginado, e aí tem que colocar um novo recurso público naquilo. Então, tudo que a gente tem feito é pensando em longo prazo, para que a cidade é dinâmica, tem problemas, vai ter sempre novos desafios, mas que os próximos gestores consigam resolver os desafios da sua época, e não estar resolvendo os desafios da sua época e preocupado também em corrigindo problemas que teve no passado. Exatamente. Gilvan, tem algum ponto na cidade de Santo André que ainda é pouco explorado, que você ainda na sua gestão tem interesse em explorar mais, trazer mais investimentos para esse tipo de preocupação? Sim, a gente quer retomar o centro da cidade, né? O centro já foi muito pujante e hoje, com a modernidade, mudou, né? Então, a gente tem a Oliveira Lima, que foi feita aí há 26 anos, a cobertura da Oliveira Lima. Então, é um ponto importante da cidade, junto com a Senador Flacker. A Senador Flacker, que era a Rua dos Bancos. Hoje, o mundo é digital, não tem mais banco. Então, a gente quer fazer uma grande revitalização do centro, trazer gastronomia, trazer novos comércios para as pessoas voltarem a viver no centro. Então, essa intervenção urbanística a gente quer fazer aí para deixar para o futuro. Gilvan, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa do Gusta. É um prazer enorme tê-lo, ter um representante da nossa cidade de Santo André, um prefeito da nossa cidade de Santo André aqui no programa do Gusta, num canal regional que faz parte de Santo André. Para você aí de casa que ainda não conhece, não segue o Gilvan Ferreira nas redes sociais, vou deixar o Instagram dele na tela para você printar, comenta, curte, quer conteúdo todo dia. Ele fala um pouquinho mais sobre a cidade de Santo André, sobre os novos desenvolvimentos da cidade, o que ele propõe para para implantar realmente na nossa cidade de Santo André e ajudar cada vez mais você andreense, você munícipe aqui da região. E Gilvan, quando você pegou a gestão como prefeito aqui da cidade de Santo André, qual foi o principal desafio que você enfrentou em comandar realmente essa gestão? O desafio é reconectar a cidade na questão financeira, porque Santo André tem uma dívida de precatórios de longo prazo, que vem da década de 90, e isso pressionava muito as finanças da cidade, junto com as contas do dia a dia. Então, fomos a Brasília, conseguimos a PEC 66, passou no Congresso Federal, a PEC foi promulgada, e isso estabeleceu um teto de pagamento. Então, a gente consegue pagar os precatórios, que são devidos, a gente quer pagar, mas também manter a cidade em dia. Então, com isso, a gente consegue... Como é que eu ia planejar uma nova UBS, uma nova escola, se a gente não sabia nem quanto que a gente já tem em caixa naquele mês, com bloqueio? A gente assumiu já com bloqueio judicial de 30 milhões, pegando dinheiro da prefeitura. Então, essa reorganização financeira foi muito importante, porque agora a gente tem previsibilidade, e aí sim consegue fazer os investimentos. Então, o grande desafio quando a gente entrou era reorganizar a casa do ponto de vista financeiro, e graças a Deus conseguimos organizar. E nessa organização do ponto de vista financeiro, como você disse, traz um diferencial para Santo André na sua gestão. Qual que é o principal diferencial que você vê na cidade de Santo André que as outras regiões não têm? Eu acho que é um grupo muito qualificado, né? Um secretariado, servidores de carreira, então um grupo muito técnico que a gente consegue fazer boas políticas públicas e com um custo baixo para a máquina pública. Acho que isso que é importante. Pega lá um projeto como o Luzitinha, tarifa zero para 30 mil pessoas que moram naquele entorno, e aí custa para a prefeitura 50 mil reais por mês, né? Menos de 2 mil reais por dia numa região importante. Então, esse custo baixo de operação, o programa Moeda Verde, né, que troca aí reciclado por alimento, tem diversos programas da prefeitura. O Vale Cegonha, por exemplo, uma parceria com a 99, sem custo para a prefeitura, a gente dá o voucher e aí a gestante vai lá para o Hospital da Mulher fazer seu pré-natal. Então, o que a gente vê de Santo André e outras cidades é que para fazer boa gestão e fazer boas políticas públicas não precisa custar muito, não precisa ter muito recurso da prefeitura.
basta ter uma boa equipe e que pense em solucionar o problema das pessoas. E isso que a gente tem feito com muita maestria. Tem que ter efetividade, né, naquilo que você vai Sim. propor para a população. Juva, indo para um lado mais empresarial, mais político, assim, no ponto de vista do empreendimento. O que Santo André proporciona para o empreendedor que quer vir para a cidade em questão de impostos, políticas públicas, que chama atenção para ele realmente implantar o seu negócio aqui? Porque a gente viu a Estupendo alguns meses atrás se firmando aqui na região de Santo André. E é uma família que veio de São Bernardo e está aqui na região de Santo André com o seu negócio. O que mais chama atenção para o empresário vir aqui? Primeiro, a gente tem lei de incentivos, né, com impostos, com abatimento e tudo mais, uma lei que consegue acessar, bater IPTU e ISS, mas mais do que isso, é ter uma agilidade, é a prefeitura ter eficiência, agilidade, realmente pegar no braço do empreendedor. Porque tempo para o empreendedor é dinheiro. Quando ele pega para construir um prédio, tem municípios que demoram 2 anos para aprovar um projeto, depois a construção, até ele começar a funcionar a empresa, ali vai 4 anos. Então, nesse período, ele já não aguenta mais aportar recursos. E o Santo André é muito fácil, muito ágil. A gente recebe o empreendedor, agiliza para todo mundo, o sistema informatizado. Então, isso eu acredito que facilita muito. O empreendedor consegue de forma rápida, fácil, abrir seu negócio, tocar a vida, sem tanta burocracia. Esse é um diferencial competitivo de muitas cidades. E Gilvan, falando um pouco agora de obras, quais são as próximas obras que você pretende entregar até o fim da sua gestão como prefeito aqui na cidade de Santo André? A gente tem aí as reformas das unidades de saúde, a nova unidade de saúde do Jardim Carla, a gente tem lá Moisés Fux, o BS do Centro, o Parque Saúde que a gente criou. Então, a Moisés Fux, na Sorocaba, além da unidade de saúde, a gente está construindo um parque para a comunidade, para ter mais qualidade de vida, mais lazer. Na educação também, as escolas municipalizadas terminar todas. Na infraestrutura, já entregamos lá Complexo Santa Terezinha, o Viário da Maurício de Medeiros, agora o novo corredor, as piscininhas de drenagem na Vila América. Então, tem obras de drenagem, obras de infraestrutura, obras de saúde, obras de educação. O Complexo Della Antônia também, do esporte, né? A casa, o celeiro do esporte em Santo André, uma grande revitalização. Então, a gente tem obra aí em toda a cidade e o maior programa de asfalto da história. Na próxima quarta-feira, a gente começa lá no Jardim Santo Alberto e no Santa Maria ao mesmo tempo, né? São 39 milhões nesse primeiro pacote, vem mais 20 depois, mais 30 que a gente está colocando. Então, aí mais de 100 milhões de investimento. Vamos fazer o bairro Campestre, Vila Palmares, Vila Sacadura, Jardim Trapuã, Ana Maria. Então, realmente um grande pacote aí de intervenção asfalto por toda a cidade. Falando em questão de lazer agora, para a população, quais obras você pretende fazer para o lazer de Santo André? Porque a gente tem o Parque Celso Daniel, outros lugares para as pessoas se divertirem não gastando dinheiro, né? E quando a gente vê você, por exemplo, nos proporcionando festa junina no Parque Municipal, enfim, projetos que você ajuda junto da prefeitura para trazer mais o lazer para a população, porque ao invés dela ir num circo, gastar R$30 de entrada, mais 30 na pipoca, enfim, ela tem a oportunidade de vir aqui na prefeitura, não gastar nada, ir no touro mecânico, por exemplo, as crianças, assistir um show beneficente. Isso eu acho que é algo muito presente na sua gestão, trazer lazer para a população e não gastar, né, o dinheiro da pessoa, enfim, que preserva, guardar. E o que vem por aí em questão de lazer? A gente vai fazer um grande evento de Natal, estamos preparando para a cidade, lá no Parque Central, vai transformar o parque, um grande evento, vai ser muito bacana, e também a reforma dos parques. Então a gente licita para começar o ano que vem, reforma do Parque Celso Daniel e reforma também lá do Streamlic, né, o Regional da Criança. Então, além da reforma dos parques, esses grandes eventos. E o próximo agora é o Natal. A gente vai fazer um Natal iluminado, um Natal bem bacana aí para a cidade de Santo André. E eu sempre tenho a oportunidade de ir no Celso Daniel na época de Natal, corro lá, inclusive com meus pais. E a parte mais legal do parque é no Natal, porque aí tem aqueles corredores iluminados, as árvores, enfim, eu adoro. Indo para um lado ambiental. Como é que você, na implementação de árvores, por exemplo, fazer uma Santo André mais verde,
um exemplo. Como é que você pretende fazer isso? Tem projetos para isso, sem atrapalhar o crescimento da população? Sim, a gente tem um plano municipal de arborização e a gente estava levantando os dados de 2020 e agora a gente cresceu em 2% a cobertura vegetal da cidade, é muito importante. Então a gente, apesar do desenvolvimento da cidade, tem crescido a cobertura vegetal. Agora no parque, na próxima semana, aí vai ter mais 450 mudas que vão ser plantadas nos parques. Tem um grande programa do maior plantio de mudas da história, mais de 2.000 mudas nos parques. Então, Santo André é uma cidade verde e que vai continuar, né, os parques como extensão das casas. Que legal. Mais uma vez, queria agradecer você, o carinho da sua audiência. Eu vou deixar o Instagram do Gilvan mais uma vez na tela para você seguir, acompanhar e não perder nada do conteúdo que o prefeito da nossa cidade de Santo André faz. Gilvan, projetos futuros junto do governo do estado de São Paulo, tem? Tem bastante. Chácara da Baronesa, né? Então hoje a gente tem uma comunidade lá com 700 famílias que a CDHU já está construindo esses apartamentos, até o ano que vem vão ser realocadas, então vai devolver esse parque para a cidade. Aí vai ter a Marginal Taioca na frente da Chácara da Baronesa, também uma avenida nova, desassoreamento do tamanho do ATI, são 25 milhões de investimento do Estado. O Nexus, pela Desenvolve São Paulo, tá dando recurso para a gente. Uma UPA no segundo subdistrito, um poupa-tempo da saúde no segundo subdistrito, asfalto novo, o que não falta é projeto aí em parceria com o Estado. Que legal, queria parabenizar você que anda fazendo uma gestão maravilhosa para os munícipes, para os andreenses. A gente tem a honra de ter um prefeito realmente com pulso firme, que faz, não fica só no papel, né? Você realmente bota no papel e executa junto da equipe maravilhosa de desenvolvimento, o Evandro Banzato também, um baita secretário. Falando um pouquinho de turismo, como é que Santo André pretende, como é que a sua gestão pretende trazer mais turismo, mais turistas aqui para a região, para abrir um outro leque? Primeiro a gente, né, o portal de turismo hoje é um sucesso, é muito bem acessado. Então muitas pessoas que visitam a cidade para negócios, a gente tem um portal também para que as pessoas fiquem aqui, o que comer na cidade, o que viver, equipamentos culturais. Então também tem ali Carlos Gomes, que já foi feito, agora a gente vai estar fazendo a reforma do museu. Então, para que as pessoas vivam na cidade e curtam a cidade. E além disso, tem uma grande joia, que é Paranapiacaba. A gente vai reformar mais 34 novas casas, está ampliando os investimentos. A estradinha de terra agora vai ser revitalizada também com novo recapeamento. Vem um viaduto da MRS, então, que vai passar sobre os trilhos. Então, tem, além dos investimentos, né, criar esse viver aqui em Santo André, no Grande ABC, que as pessoas consigam curtir, que tem muita coisa boa por aqui. Então, quem vem, às vezes, a negócio, ou até mesmo que está pertinho aqui, que vem de São Paulo, vem para a cidade, a gente consiga, de forma acolhedora, acolher essas pessoas. Que legal. E, Gilvan, no meu programa, as pessoas, enfim, enfrentam muitas dúvidas, né? Seja na área da segurança, na área dos influenciadores, dos cantores, apresentadores. E a pergunta que mais me surge, como é que é a rotina dessa pessoa? Antes que me surja essa pergunta para o pessoal de casa, como é que é a rotina de um prefeito da cidade de Santo André? É uma rotina muito pesada, né? Uma rotina de muito trabalho, então a gente acorda cedo, já tem demanda, já começa a responder, aí vem para a prefeitura, a gente tem a questão administrativa, tem processo para assinar, tem que ver, tem questão jurídica, mas principalmente tem esse cuidado com as pessoas, tem que ir para a rua, vistoriar a obra, visitar, ouvir as pessoas, então a gente recebe grupos de comerciantes, grupos de moradores, frequentadores de equipamentos públicos. Então é isso, é estar muito atento, um olhar muito atento à rua, andar, ouvir as pessoas e ir melhorando a cidade. Então, entre todos os dias a gente acorda com uma agenda, às vezes muda, a gente precisa, né, se realocar, enfim. Mas é muito corrido, mas também ao mesmo tempo a gente chega no final do dia muito feliz, né? Que durante essas agendas a gente consegue resolver os problemas da cidade, consegue melhorar a vida das pessoas. Então eu digo que é uma agenda corrida, mas ao mesmo tempo muito realizadora, que a gente sai daqui cansado, mas muito feliz de tudo que a gente está fazendo. E Gilvan, no futuro, como é que você pretende, como é que você quer deixar esse legado para a população de Santo André? Como é que você quer que a população realmente enxergue como é que foi a sua gestão? Eu costumo dizer, né, tem aí, Barack Obama falava bastante que
uma gestão é como se fosse uma corrida de revezamento, né? Alguém te entrega o bastão, você pega, corre, faz o seu melhor e entrega para o próximo. Então é fazer o melhor de todos os dias, sabendo que a gente vai acertar, vai errar, mas que erre pouco, né? Mas a vontade de realizar e realizar bem feito sempre seja maior. Então é chegar no final e saber que eu fiz de tudo para melhorar a vida do andreense, aí já vai me deixar muito feliz. Pode ter certeza que você está fazendo um mandato assim maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa do Gusto, um baita episódio. Eu acho que deu para esclarecer diversas dúvidas que os nossos amigos andreenses têm, não só eles, mas enfim, todos que me assistem. Obrigado pelo carinho da sua audiência, meu telespectador, minha telespectadora. E Gilva, tem algum recadinho para o pessoal de casa antes da gente encerrar? Agradecer, parabenizar, dizer para continuar firme aí, se tem talento, vai longe. E continue contando com a gente que Santo André está em boas mãos, tem uma boa equipe e a gente vai fazer o melhor para essa cidade que a gente ama e trabalha tanto para viver e de fazer crescer cada vez mais. Um grande abraço. Obrigado, Gilvan, conte com a gente. E aí, pessoal de casa, gostaram das gravações hoje aqui do programa do Gusta Visita com o nosso prefeito da cidade de Santo André aqui, Gilvan Ferreira? Tenho certeza que foi uma gravação pra lá de especial, que vocês conseguiram sanar diversas dúvidas que o pessoal andreense tem e pessoal das redes sociais, tanto que acompanha no YouTube, no site, nas redes sociais, tiveram a oportunidade de esclarecer e sanar todas essas dúvidas. Antes da gente encerrar o bate-papo de hoje com o nosso prefeito, eu tenho uma super dica para você aí que está precisando de ACM, conta com a Lucomax. Está precisando de colégio de qualidade? Conta com o Objetivo Prime. Está precisando de segurança lado a lado com você e com a sua família? Conta com a RB Blindagens. Está precisando de defesa perimetral para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu condomínio? Conta com a Ascens, que é melhor do mercado no que eles aplicam aí em todas as gestões de condomínio, de empresas. Para você, empresário, empreendedor, você precisa da Ascens, a melhor lado a lado com você. Roda o VT e confere essas maravilhas aí que os nossos parceiros têm para oferecer para vocês. O Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascense desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. A Sense, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Há mais de 8 anos, plantamos uma semente com um propósito muito claro: oferecer uma educação que transforma vidas. Desde então, cada sala, cada projeto e cada conquista refletem o nosso compromisso com a excelência, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Aqui, acompanhamos de perto o crescimento de cada estudante, incentivando talentos, despertando paixões e preparando futuros, porque acreditamos que todo grande resultado começa com dedicação, cuidado e oportunidade. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Queria agradecer o carinho da sua audiência, muito obrigado, meu telespectador, minha telespectadora. Espero que você tenha gostado aí do episódio de hoje, junto do nosso prefeito Gilvan Ferreira, aqui da cidade de Santo André. Te espero aqui toda terça com episódios inéditos às 9h30 da noite. Valeu, galera! Fui!